Então, bom dia aí para todo mundo. Hoje, dia 10 de setembro, nos colocamos diante de Deus na disponibilidade de acolher sempre aquilo que Ele nos fala através da sua palavra e de um modo muito particular e carinhoso pela palavra do seu Filho no Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos, sempre continuando o Evangelho de São Lucas, o capítulo 6, versículos do 26 ao 37. E podemos dizer que neste trecho do Evangelho de hoje, nós vamos encontrar muitos ensinamentos de Jesus. E esses ensinamentos, naturalmente, sempre retomando ou preparando outras cenas do Evangelho. Então, a primeira afirmação que Jesus faz no Evangelho de hoje, e é bom lembrar que ele está sempre se dirigindo aos discípulos. Então, Jesus fala aos discípulos. Por que nós fazemos essa distinção? Porque muitas palavras e ensinamentos de Jesus só serão compreensíveis se de fato forem escutados por aqueles que já fizeram um determinado caminho com Jesus, no caso, os discípulos. Por quê? Porque os discípulos, na proximidade, na convivência com Jesus, vão percebendo que Jesus não é um mestre simplesmente porque diz palavras bonitas, mas Jesus é mestre que tem autoridade, porque aquilo que ele diz, o diz muito mais com as atitudes do que mesmo com as palavras. Então, por isso que Jesus diz, a vós que me escutais. E aqui, o escutar faz lembrar todo o Antigo Testamento, que tem quase como um refrão, depois se tornou o famoso Shema, Shema Israel, escutai Israel. Então, esse escutar não é simplesmente uma percepção auditiva, mas o escutar é a condição fundamental para a obediência, ou seja, para colocar em prática. Por isso que Jesus diz, também em um de seus ensinamentos, quem escuta a minha palavra e não a põe em prática é como alguém que construiu sobre a areia. Mas quem escuta e coloca em prática, então sim, constrói de forma sólida. Então, é significativo que Jesus inicie o seu ensinamento nesse trecho do Evangelho com este vocativo, escutais. A vós que me escutais. Então, ele já está supondo que esses que escutam já aderiram, porque Jesus faz uma afirmação, vós que me escutais, já supõe que eles estejam acolhendo o ensinamento de Jesus. E aí o que é que Jesus diz? Amai os vossos inimigos e fazei o bem a quem vos odeia. Então, de fato, se não tivermos proximidade com Jesus, comunhão com Ele, essa palavra será quase impossível. Amar os inimigos, amar os amigos é natural, e às vezes a gente ainda vive um determinado impasse, quando temos algum desencontro, algum momento de tensão com os amigos. Agora imaginem amar os inimigos. E amar os inimigos para Jesus vai ser a distinção daqueles que de fato são filhos do Pai que ama, e que ama sem distinção. Por isso, vivendo nesta palavra de Jesus, seguindo os seus passos, porque Jesus é o primeiro a amar os seus inimigos, não que Jesus tenha feito inimigos, mas alguns se tornaram inimigos de Jesus, mas mesmo assim não deixaram de ser amados por ele. Depois, Jesus
continua, né, dando situações bem concretas de como amar os próprios inimigos. Já disse fazer o bem, e nós sabemos que fazer o bem nem sempre é o agradável. A gente faz o bem para além de ser agradável ou não. Às vezes as pessoas querem ser só agradáveis, ou seja, aceitas do ponto de vista sentimental e afetivo. E isso não garante que estejam fazendo o bem. O bem vai para além de algo que dê prazer, mas é algo que realiza. Então eu posso tomar um remédio que tenha um gosto ruim, logo não é agradável, mas que me faça bem. Eu posso comer uma coisa muito agradável, muito prazerosa e que me faça mal. Então nós não podemos ter como critério, né, da busca do bem, da realização do bem, aquilo que é agradável aos nossos sentidos, mas é aquilo que nos realiza, ou seja, que produz vida, que garante vida. Então o que é que Jesus diz? Fazer o bem também àqueles que nos odeiam. E de novo, sem a proximidade com Jesus, isso se torna quase impossível. Muitas vezes nós até tentamos, né, queremos fazer o bem, queremos amar todo mundo, mas buscando em nós a razão, o motivo e a força. E nós somos humanos, nós não conseguimos, né, porque muitas vezes temos o orgulho ferido, muitas vezes somos magoados, né, com palavras, com ações de pessoas, e, portanto, nos apegamos a isso. Então, como vamos amar essas pessoas? Jesus dá o caminho, é fazer o bem, não é fazer o agradável. Né? Então, pode ser que abraçar alguém, né, seja prazeroso, mas isso não significa que faça o bem se não é verdadeiro. Então, é preferível apertar a mão, sendo autêntico e verdadeiro, a dar um abraço que não seja autêntico e verdadeiro. Então, isso faz mal. Aquele aperto de mão, talvez um cumprimento muito simples, mas autêntico, verdadeiro, faz mais bem do que talvez um abraço muito afetuoso, mas falso, né, e mentiroso. Então Jesus diz: bendizei os que vos amaldiçoam. E bendizer na Bíblia significa a oração por excelência. Em Mateus, Jesus vai dizer: e orai por aqueles que vos perseguem. Então, o primeiro bem que a gente pode fazer a alguém que de fato, né, nós temos dificuldades de relacionamento, né, que até chega a esse extremo, né, de ser inimigo, é rezar. Bendizer na Bíblia significa isso, né? Falar bem. E falar bem é rezar. Abençoar. Abençoar e bendizer é a mesma coisa, né? Até que nós dizemos assim, benzer alguma coisa, né? Abençoar uma pessoa. Então, a bênção é o falar bem sobre aquela realidade. E como é que nós vamos falar bem de alguém que nos faz o mal? Então, falar bem, em primeiro lugar, diante de Deus. Isto é, a oração nos liga a Deus e equilibra o relacionamento com os outros, inclusive com os inimigos. Muitas vezes nós queremos, até por uma boa vontade, equilibrar, né, até as nossas emoções diante de pessoas que não nos são simpáticas e até que nos fazem mal, mas aí nos perdemos porque nós não temos força para isso. Então, o primeiro passo, por isso Jesus diz: bendizei os que vos amaldiçoam. Então, o bendizer, como já dissemos, é rezar. É rezar por essas pessoas. Então, é o primeiro bem que nós fazemos a elas, e naturalmente que não é o sujeito desse fazer o bem, não somos nós, é o próprio Deus, e também um bem que nós fazemos a nós mesmos, né? Porque a oração sempre faz bem, sempre nos eleva, sempre nos fortalece, sempre nos fortifica. E aí Jesus dá também exemplos, né? Continua nesses exemplos bem concretos de como amar e amar até os inimigos. Isto é, não
responder com violência à violência, porque cria esse ciclo, né, fechado, violência gera violência, e todo mundo sai perdendo. Então, aquilo que Jesus nos orienta de não reproduzir, né, não pagar o mal com o mal, mas quebrar este ciclo, muitas vezes até endurecido, porque ali entra muitos dos nossos sentimentos, e o sentimento diante de uma injustiça que nós sentimos ou sofremos é sempre negativo. E aí Jesus poderia nos dizer assim, resume, né, tudo isso que ele disse no versículo 31, o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. E aí é o grande desafio. Alguém precisa começar. Se todo mundo espera que o outro comece, talvez não acontece nunca. Então é preciso que nós tenhamos essa disposição, né, de dar o primeiro passo e continuar o caminho. E a regra de ouro, até é dito assim, né, muitos estudiosos chamam este versículo 31 do 6º capítulo de São Lucas, da regra de ouro, o que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. E aí Jesus continua, né, se nós amamos apenas aqueles que nos amam, né, o que é que nós estamos fazendo a mais para termos o nome de cristãos e de seus seguidores? Então, o Evangelho é sempre desafiador. No primeiro momento difícil, e às vezes alguém pode até pensar que seja impossível, mas olhando para Jesus, nós vamos ver que não é impossível, né? Porque ele é a realização de tudo aquilo que ele ensina, de tudo aquilo que ele nos diz. E uma outra palavra, né, de ouro desse evangelho se encontra no versículo 36, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E aqui nós estamos diante, né, de um mistério, né, o mistério do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que não depende em nada, não é nem assim, depende relativamente, não depende em nada daquilo que nós fazemos. Então Deus não é misericordioso para conosco, porque nós somos assim ou somos daquele jeito. Deus é misericordioso porque Ele é amor. E a sua misericórdia, né, como diz o Salmo, se estende de geração em geração. E por isso que quando nós dizemos, né, que Deus é misericordioso, só existe o caminho para fazer a experiência da misericórdia de Deus, que é reconhecendo a nossa miséria. Misericordioso significa, porque é a palavra que tem nela dois conceitos importantes e bíblicos, né? A miséria, que é a privação, a falta, e o coração. Então, o que é ser misericordioso? É entregar o coração, dar o coração àquele que não tem. Então, é uma expressão muito bonita, né, que vai nos dizer de forma muito concreta, real, o que significa ser misericordioso. Porque também há muita confusão. Às vezes as pessoas acham que ser misericordioso é fazer de conta que o outro não errou, é fazer de conta que o outro não pecou. Isso não é misericórdia, isso é cumplicidade. E cumplicidade é um termo negativo, é esconder junto com o outro. Então o outro pecou e eu, entre aspas, né, querendo ser misericordioso, me torno um cúmplice, ou seja, faço de conta que não pecou. E se eu não reconheço o pecado, então como é que eu vou poder encontrar o coração de Deus? É impossível, né? Porque aí eu não vou precisar desse coração. Mas a misericórdia é justamente o encontro da nossa miséria com o coração de Deus, e como nós devemos ser misericordiosos como o Pai, também é o nosso coração quando encontra a miséria do outro. Então oferece o melhor. E o melhor naquela situação é o perdão, é o acolhimento, mas jamais a cumplicidade. Por quê? Porque não ajuda. Então fazer de conta que o outro não está doente só porque é mais agradável, não vai ajudá-lo a curar-se. Isso é uma ilusão. Então alguém que está doente precisa reconhecer que está doente,
para ter o remédio e alcançar a cura. Então, diante das nossas fragilidades, dos nossos pecados, é preciso saber disso, né, até mesmo para poder buscar o remédio, que é a bondade e o perdão de Deus, e também o perdão mútuo, que nos faz, de fato, renascer, nos faz crescer. Então, que sejamos misericordiosos como o Pai. Esse é o critério, como o Pai. Porque muita gente está querendo ser misericordioso segundo os seus critérios, né? Então, eu vou ser misericordioso como eu. Não, isso não pode, né? Porque ou você vai se tornar um juiz injusto, né, tirano, ou você vai se tornar um cúmplice irresponsável. Mas a misericórdia não nos torna nem juízes tirânicos de condenação, de julgamento impiedoso diante da fragilidade do outro, nem nos torna cúmplices irresponsáveis que não se comprometem com o crescimento do outro. A misericórdia é, de fato, o encontro da nossa miséria com o coração. E o coração é o melhor que nós temos. E também é o coração de Deus. E esse coração oferece ao outro o que ele precisa. Né? Nem sempre o que ele quer, mas aquilo que ele precisa para poder crescer. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.